Ô Sérgio, tá aí, a população se mostrando, pelo menos nessas imagens, revoltadas com essa ação da Polícia Militar. Alguma informação com relação a vínculo desse cidadão aí que foi atingido pela polícia com aqueles episódios envolvendo a morte de algum policial? Ainda não, porque quando acontece uma incursão policial, né, da Polícia Militar, geralmente algumas razões provocam essas reações da polícia, e uma delas é justamente a ousadia dos criminosos. Para você ter ideia, nós mostramos ontem algo que foi estarrecedor. O bandido, ele ordenou a morte de um policial. Ordenou que os comparsas ficassem durante a noite e a madrugada, dormissem na casa do casal para receber o policial militar na manhã seguinte e matá-lo. Ou seja, algo orquestrado, algo que foi de forma premeditada. Então a gente não pode duvidar da ousadia dos criminosos que ali estão instalados. Existem muita gente boa em Felipe Camarão, em Mãe Luísa, no Paço da Pátria, em tantos outros lugares e comunidades. A polícia... Mas infelizmente é assim, né? A polícia trouxe alguma informação oficial sobre esse episódio? Nós temos aí o Major Bezerra, não é? Isso, o Major Bezerra é o subcomandante do 9º Batalhão, que está sempre conosco, trazendo informações, gentilmente atendendo às nossas solicitações, e a gente vai procurar saber dele o que se sabe, ele que comanda também aquela área, da zona oeste de Natal, que tem essa experiência de saber justamente o comportamento desses indivíduos. Major Bezerra, obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Metendo a Colher. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Sérgio Costa. Boa tarde, Silvio Henrique. É uma satisfação aí atender o pedido dos amigos, né? E boa tarde também ao ouvinte da 96, que está aí participando desse programa. Major Bezerra, nós mostramos imagens agora há pouco no programa de algumas pessoas da comunidade de Felipe Camarão, digamos assim, revoltadas com esta ação de hoje, né, da Polícia Militar. O que exatamente, de forma resumida, o que exatamente aconteceu nessa ação de hoje, no bairro de Felipe Camarão, Major? Sérgio, aí uma ação, mais uma das ações que a Polícia Militar está realizando, em parceria aí, Rocan, Choque, 9º Batalhão, Ambiental, Cavalaria, enfim, todas as unidades da Polícia Militar agindo para debelar essa onda de crimes. E nessa ação, especificamente a Rocan esteve agindo, houve aí uma agressão, uma investida por parte de um indivíduo, e houve a resposta, a reação à injusta agressão, e ele foi atingido e, infelizmente, aí, mesmo sendo socorrido, veio a óbito. Enfim, é uma realidade que se apresenta, o confronto com essa onda de criminalidade, ela resulta justamente nessas ações, que vai depender justamente das pessoas que estão sendo abordadas e não reagirem a uma ação e não quererem investir contra a polícia, porque não há outra coisa a fazer, não que a lei nos faculta, nos permite, Então, assim, essa reação que houve veio a ter esse óbito aí desse indivíduo, mas eu quero enfatizar, eu estive no local hoje à tarde, passei no bairro Felipe Camarão, a população de Felipe Camarão não está revoltada. Isso não reflete o sentimento da grande maioria da população de Felipe Camarão, que está clamando por segurança. Então, uma pontual parcela da população, localizada em um ponto específico, que tem históricos de ação, que praticam coisas que são contra a lei, que querem impor um comportamento inadequado, que as pessoas se rendam à situação, e aí é uma decisão social. A gente vai se render à investida, a ser subjugado pela ameaça do crime, ou vamos reagir a isso para manter a lei, a ordem, a democracia e o Estado de Direito. Então, é fato dizer que não houve protesto, houve uma manifestação criminosa das mesmas pessoas que estavam envolvidas e que reagiram à ação, reagiram, fizeram essa ação criminosa de colocar fogo em duas avenidas que são acessos da localidade onde teve o confronto. A gente falava há pouco tempo, Major Bezerra, sobre a ousadia dos criminosos, por terem tirado a vida de 3 policiais militares naquela mesma região, em Felipe Camarão. O senhor acredita que
com essa ousadia, esses bandidos que são faccionados, eles impõem esse medo, eles impõem essas ordens, né, das pessoas, pelo menos algumas delas, serem submetidas às normas, né, às leis do crime? Isso é uma realidade que a gente precisa debater de forma muito clara, e vocês são uma ferramenta, um instrumento importantíssimo nesse debate, né, que são os tribunais dos crimes nessas periferias. Esses assuntos não são abordados. Quando acontecem os tribunais dos crimes nessas localidades, não existe protesto. Então a gente tem que entender que existe um Estado paralelo agindo dentro dessas comunidades, muitas vezes desamparada de alguma assistência de infraestrutura, e aí essa dominação toma conta desses locais e impõe uma realidade. Impõe horário para funcionar, impõe se o comércio fecha, se o comércio abre, impõe cobrança de pedágio, enfim, isso é uma coisa absurda. E esse tipo de comportamento criminoso, ele tem que ser rechaçado, ele tem que ser combatido. Então, assim, as pessoas que estão subjugadas nessa situação, que vivem lá, é que precisam de socorro. Então, a gente não pode se render a um comportamento criminoso, achando, e aí, muitas vezes, alguma parte da população obrigada a participar de uma situação, de estar à frente, mas ela não está protestando, ela está pedindo socorro. Então, assim, é um fato, a realidade dessas periferias sendo subjugadas pelo crime, dominadas por organizações criminosas, e que a gente precisa combater. Ora, só um minutinho, Silvinho, só para fazer um comentário. Para você ver, né? O que o Major Bezerra está falando é algo muito sério, né? Ele está afirmando algo que aquilo a gente já conversa aqui, e que você que mora em Felipe Camarão, que mora em outras comunidades, também já sabem, né? Não precisa a gente ficar aqui explicando, né? Essa imposição das facções em impor leis, né? Comportamentos, enfim, em tudo mais. E o que a gente também percebe também, Major, é que nós precisamos reagir, né? Tem que termos esse, digamos assim, esse apoio da polícia, mas a população também tem que abraçar a polícia militar, a polícia civil, né? Para que esse conjunto da obra combata essas ações criminosas. Complementando o seu raciocínio, Major Bezerra, as ações de combate à criminalidade na região de Felipe Camarão continuam? Sim, continuam. Nossas ações, elas não são ações esporádicas, vão ser ações permanentes. Obviamente, o fato de ter ocorrido esses atentados com óbito de policiais, ele acirrou ainda mais o planejamento, na intervenção de outras organizações, de outras forças de segurança. Então, a nossa ocupação é presente. O 9º Batalhão, que tem a competência territorial da Zona Oeste, ela intensificou os patrulhamentos, né, com policiamento extra naquela comunidade especificamente, justamente para manter a presença. E assim, com o apoio das outras organizações, né, como eu disse, Rocan, Choque, Cavalaria, BOP, a gente aumenta ainda mais. Então, nosso objetivo é ocupar para que a gente apazigue, porque o povo de Felipe Camarão não merece isso. O povo trabalhador, o povo de bem, o povo honesto, que todos os dias pega o seu ônibus para o trabalho, para a faculdade, a gente não pode ter esse tipo de situação, tirando vidas, como aconteceu daquela menina, jovem menina que foi assassinada por causa de um telefone, que criminosos ceifaram a vida dela. Isso não pode acontecer. É esse povo que a gente tem que defender. Agora, aqueles que delinquem, aqueles que confrontam a lei, que querem combater, aí esse tipo de situação é uma decisão deles, não é da Polícia Militar. Então, é uma decisão deles combater, combate terá, mas certamente a gente vai para ganhar. Ok. Major Bezerra, muito obrigado pela participação. Obrigado, Major, pela sua participação. Nada, querido. Eu desejo boa tarde a todos e que Deus nos abençoe e que a gente consiga contornar essa situação o mais breve possível, trazendo uma normalidade para aquele lugar. Conte conosco, viu, Major? Estamos juntos. Obrigado.